Olá, boa noite para você que está acompanhando a gente aí de casa. A gente está começando agora mais um debate aqui na página do PSTU. Hoje a gente vai conversar sobre a situação das mulheres diante da pandemia do coronavírus e a gente vai conversar com a Érica. Ela já está aqui com a gente, logo eu vou chamar ela. Mas antes da gente começar a nossa conversa, aqueles recados de praxe. Enquanto eu vou falando, vocês aproveitam aí para convidar o pessoal para vir assistir a live, ok? Bom, primeira coisa, a gente está nas outras redes sociais, a gente está lá no Twitter, a gente está no Instagram, está no YouTube, se inscreve lá no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo. As nossas outras lives já estão disponíveis lá, a gente tem disponibilizado no dia seguinte, a live com a Vera, com o Heller, a live com o Edu, estão todas lá, você pode compartilhar com seus amigos, familiares. A gente está também com um portal especial no nosso site só sobre o coronavírus. Tem todas as matérias estão reunidas lá, vocês podem acessar, quem ainda não viu, dê uma olhada lá. Bom, só lembrando, esse é um debate ao vivo, né? A gente vai conversar um pouco com a Érica, vocês podem ir fazendo perguntas, eu tento ir olhando na medida do possível, lógico, né? Não dá para responder todas, mas a gente tenta responder algumas e a gente está fazendo essa série de lives, é muito importante para a gente que vocês deixem aí o feedback, o comentário para a gente saber o que vocês estão achando. Se tiver sugestão de pauta, se tiver comentário, deixa aí que é muito importante para a gente, ok? Eu vou chamar então aqui a Érica, já está aqui. Boa noite, Érica, tudo bem? Boa noite, Romerito. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Tudo bem? Bom, para quem não conhece, a Érica é enfermeira há muitos anos, é coordenadora do ILAESE e é também da Secretaria Nacional de Mulheres do PSTU. E a gente convidou ela hoje para bater um papo aqui sobre a situação das mulheres diante da pandemia. Érica, vamos começar pelo fato de você ser enfermeira, né? Você trabalhou muitos anos como profissional da saúde e a gente vê que a realidade no Brasil hoje, diante da pandemia, especialmente para os profissionais de saúde, tem algumas questões básicas, assim. Eu acho que a primeira delas é o problema dos EPIs, né? Você ainda tem contato com profissionais de saúde? Eles têm comentado alguma coisa sobre essa falta de equipamento com vocês? Como é que está essa situação para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate da pandemia? Então, Romerito, tenho contato sim com vários colegas ainda que seguem estando na linha de frente, inclusive companheiras do próprio partido que trabalham na área da saúde também. E é interessante porque parece que não, mas esse tema dos profissionais de saúde também envolve as questões de mulheres, né? Porque se você pensar bem, a maioria das profissionais de saúde são mulheres. Se você pegar na enfermagem, principalmente, são mulheres. E eu tenho contato, sim, com as nossas colegas, com companheiras do partido, e o que elas dizem é que a situação está terrível. Na verdade, já era terrível antes, né? Esse problema da falta de equipamentos de proteção individual, da falta de condições de trabalho, a questão da desvalorização do profissional de enfermagem em especial, já é uma coisa que se estende ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar na enfermagem, uma das nossas reivindicações, que é a jornada de 30 horas, nunca foi atendida, e agora, nesse momento, especialmente da pandemia, onde aumenta a demanda nos hospitais, nos serviços de saúde, acaba levando a uma sobrecarga muito maior, com ainda essa situação de falta de equipamento de proteção individual, levando a que esses trabalhadores da saúde, homens, mulheres, mas os profissionais da saúde em geral que estão na linha de frente, acabe se expondo ao risco de contaminação. Então, semana passada, por exemplo, teve uma paralisação uma paralisação no hospital da Unifesp, né, justamente dos profissionais de saúde reivindicando melhores condições de trabalho. Ninguém se nega a trabalhar, ninguém está se negando a atender os pacientes, ninguém está se esquivando dessa tarefa de prestar o serviço e assistência para a população.
mas o que a gente reivindica é justamente condições de trabalho. Você vê, se a gente pensar bem, a própria medida provisória que o 927, né, que o governo emitiu esses dias atrás, entre outras coisas, possibilita a mudança da jornada de trabalho para os profissionais de saúde. Então, por exemplo, hoje nós temos uma jornada que você trabalha, em média, 12 por 36, ou seja, trabalha 12 horas e descansa 36, né? Trabalha um dia ou folga outro, ou trabalha 6 horas diárias com um intervalo entre uma jornada e outra, e agora, com essa medida provisória, isso pode mudar, inclusive possibilitando que os hospitais requeram que os trabalhadores trabalhem por 24 horas e descansem somente 12. Numa condição em que você vai estar trabalhando com uma demanda muito maior e sem as condições para que essa assistência seja prestada da maior forma possível, né? Então, isso vai ser uma sobrecarga já está sendo, né? Porque o que nos chega já, inclusive, é isso, de que já está sendo uma sobrecarga muito grande para os profissionais de saúde, e esses profissionais estão, inclusive, se expondo a um risco, e um risco de levar, inclusive, a própria doença para seus familiares. E isso já entra numa outra situação, que a gente depois provavelmente vai tocar um pouco mais, que é o problema de que a quarentena, né, ou o isolamento social, ele está sendo imposto, e é correto, e a gente reivindica o isolamento social, mas para esses profissionais de saúde, não necessariamente, primeiro que os profissionais de saúde não entram no isolamento social, por um lado, e segundo que, ao mesmo tempo, muitas dessas profissionais são mães que têm filhos pequenos em casa, que têm filhos que não estão na escola, que muitas vezes, inclusive, se recorrem a outras mulheres da família, né, mãe, sogra, né, cunhada, irmã, para poder cuidar dos seus filhos, para que elas possam trabalhar. E sem as condições adequadas, essas mulheres também correm o risco de se contaminar e levar a própria contaminação para dentro de casa, para essas outras mulheres que muitas vezes estão aí no apoio, no suporte, para que os seus filhos possam permanecer em casa em segurança, né? Ok, e Érica, eu não sei se foi coincidência, mas quando a gente marcou essa live para hoje, eu pelo menos não sabia, hoje é dia, se eu não me engano, Dia Nacional da Saúde. Dia Internacional Dia Internacional da Saúde. Uhum. E estava circulando nas redes sociais um chamado a aplauso aos profissionais e etc., que eu acho que é uma iniciativa muito bacana, mas eu recebi também o relato de um grupo de profissionais de saúde dizendo que, olha, a gente não precisa de palmas, a gente precisa de EPI, na verdade. A gente precisa que o sindicato ajude a gente, né, cobrar isso do governo, etc. Essa é a realidade, então, no Brasil. Não tem EPI suficiente para a categoria. É mais ou menos isso. Não tem, exatamente. Hoje é o Dia Internacional da Saúde. É claro que a gente agradece o reconhecimento, seguramente todos os profissionais que estão na linha de frente hoje agradecem o reconhecimento da população. Agora, evidentemente, que o que nós necessitamos, que os profissionais de saúde necessitam nesse momento, é condições para poder trabalhar. Como eu disse, né? Ninguém está se recusando a atender a população, a gente agradece o reconhecimento, mas hoje os profissionais de saúde que estão na linha de frente não têm condições, não têm equipamentos de segurança, não têm equipamento de proteção individual. Isso é uma situação que ocorre no mundo inteiro. Agora, não há justificativa para isso. Dizer que o Brasil não tem condições de adequar, né, de fornecer para os seus profissionais de saúde equipamentos de proteção individual, porque a China não está enviando ou porque não consegue importar, é um absurdo, né? Hoje a gente tem uma situação em que falta o básico do básico, que é máscara, que é luva, que é avental, né? Isso não precisa de tecnologia, não existe tecnologia, não há necessidade
necessidade de ter uma tecnologia tão avançada assim para fornecer uma coisa tão básica como essa, e que, infelizmente, nem o Ministério da Saúde, nem os governos estaduais estão conseguindo fornecer. Então, eu acho que é muito importante essa reivindicação que foi colocada, né, essa ponderação que esse grupo de profissionais fez, porque é exatamente essa a situação que nós vivemos hoje. A gente agradece, mais uma vez, o reconhecimento, mas não existe reconhecimento que esteja acima da nossa proteção. E é como eu disse, né? A gente não é só a proteção individual, é a proteção, inclusive, dos nossos familiares, dos nossos filhos, das nossas mães, das nossas irmãs, dos nossos companheiros, né? Muitos desses profissionais são pessoas que têm uma renda baixíssima também, porque na enfermagem, sobretudo, a gente sabe que a remuneração é muito baixa, muitas vezes os profissionais são obrigados a ter 2 empregos para poder suprir as suas próprias necessidades. Numa situação como essa, exposta ao risco de se contaminar e contaminar seus familiares. Ok, Érica. Aqui a Ana Cardoso de Macapá está dizendo que a situação lá está um caos, que não tem EPI nenhum lá. Eu acho que é um relato disso que a gente está discutindo. Ainda sobre os profissionais de saúde, Érica, tem um outro fato que afeta bastante especificamente, que é esse problema do risco de contaminação, né, que obviamente é muito maior e mais intenso para quem está na linha de frente. E a gente vê hoje o Brasil uma escassez de teste. A gente não tem teste, a gente tem um apagão de dados, né, uma subnotificação total. De que maneira isso implica, especialmente para os profissionais de saúde, esse problema da subnotificação e da falta de testes? Esse problema é gravíssimo e afeta, em especial, os profissionais de saúde, mas hoje é uma situação que afeta a população de uma maneira em geral. Não existe também, a mesma coisa dos EPIs, não existe justificativa para a gente ter, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, ter uma situação de 16 mil testes parados, porque não tem não tem condições de fazer a análise daqueles testes que foram coletados, né? Então, por aí você já tira qual é a situação que nós estamos vivenciando hoje. Há uma subnotificação muito grande, né, no mundo inteiro. Isso não é uma realidade só do Brasil. Agora, o Brasil é um dos países onde a subnotificação é uma das maiores do mundo inteiro, por falta de testagem, por falta é isso, né? Hoje mesmo quem tem dinheiro para pagar, não pode realizar os testes. E quanto mais a população em geral, e mesmo os profissionais de saúde que estão se arriscando aí. Então você vê, hoje o teste hoje está sendo realizado só nos pacientes que estão em estado grave, nem quem chega com sintomas moderados da doença estão realizando os testes. Os profissionais de saúde não estão realizando teste. Então, isso demonstra o seguinte, que há uma subnotificação muito grande. Você vê, há um estudo que o Brasil, o próprio Ministério da Saúde admite que só 14%, de cada 100 infectados, só 14% estão aparecendo nas estatísticas, que é mais ou menos o que eles falam que é o que está sendo, a estimativa que tem em relação aos testes que foram aplicados, porque quem está sendo testado é só quem está em estado grave ou quem está morrendo. A semana que passou, a semana passada, o próprio governo de São Paulo admitiu que dos testes parados, mais de 200 eram de pacientes que já haviam morrido. Né? Então, por aí você tira a situação que nós estamos vivendo. Então, isso é um estado... E há um estudo, inclusive, que diz o seguinte, que o Brasil testa, né? O Ministério da Saúde fala 14%, mas tem um estudo que diz que o Brasil está testando de 8% a 18%, né? Quer dizer, o que o Ministério da Saúde fala está mais ou menos dentro dessa estatística aí tem sido colocado, de que o Brasil está testando muito pouco. Isso expõe a população como um todo a um risco muito grande. Expõe os profissionais de saúde a um risco muito maior, né? Então, é uma situação dramática que nós estamos vivendo hoje no país e
há um caos exatamente para os profissionais de saúde. A gente teve um cortezinho, acho que no final, mas acho que não compromete a fala. É, só para a gente continuar mais um pouquinho nisso aqui, a Soraya está perguntando, ela está dizendo que alguns hospitais estão querendo oferecer hotéis para os profissionais de saúde. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Ela está pontuando aqui que existe um problema específico sobre essa política em relação às mães, né, em separar os profissionais de saúde da família, etc. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Eu vi que algumas prefeituras já estão falando disso, já estão, inclusive algumas já estão implementando esse tipo de política. O próprio Ministério da Saúde agora abriu um cadastramento, não, abriu, né, inaugurou lançou um programa que, entre outras coisas, cadastra profissionais de saúde que hoje, né, se dispõem aí para outras localidades, para fora da sua cidade, ou que não estão na ativa, que podem se cadastrar, e eles falam que entre as medidas que poderiam ser adotadas, caso houvesse um chamamento mais generalizado para os profissionais de saúde, colocá-los em hotéis. Evidentemente que isso é uma medida de proteção para os familiares, né, para que os profissionais possam ter mais segurança em trabalhar e não expor seus familiares, seus filhos, principalmente, né, ao risco de contaminação. Agora, imagine também, é um drama para esses profissionais de saúde, imagina para uma mãe ter que trabalhar, então é um duplo drama, porque se você trabalha e volta para casa e expõe seus familiares a um risco, é um tipo de drama. Mas também você ficar... a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar, né? E você separar também os profissionais dos seus familiares também do ponto de vista psicológico, é dramático, né? Agora, talvez... É uma coisa a se pensar, né? Talvez seja uma saída até que se resolva pelo menos essa situação dos EPIs, ou seja, ou de fato, porque o que a gente precisa mesmo não é nos separar dos nossos familiares, o que a gente precisaria de verdade seria ter segurança no trabalho, né? Ou seja, ter condições para trabalhar sem o risco de se contaminar até porque é o seguinte, se contaminar também significa pegar a doença e você não sabe, porque embora se trabalhe aí com grupos de risco, ou seja, com o fato de que ele é mais grave em determinados setores populacionais, a gente tem visto aqui no Brasil que o número de infectados que acabam tendo os sintomas graves da doença entre mais jovens, entre gente que não tem nenhuma comorbidade, como a gente diz, ou seja, nenhuma outra doença pré-existente, também está acontecendo muito. A gente teve uma situação agora de uma jovem que estava grávida, que acabou falecendo, o filho está na UTI, foi obrigada a fazer um parto cesárea prematuro. Foi esse caso, né, da Bahia? Isso, E era uma moça jovem, que não tinha nenhuma doença pré-existente, saudável, e que pegou a doença e acabou falecendo e deixando gêmeos, né, duas meninas gêmeas órfãs e mais o bebezinho que está na UTI. Então, você vê que isso, é uma situação muito grave. E como que você vai dizer que o profissional de saúde ele não está em nenhuma, que ele não corre o risco de ter a forma grave da doença, né? Hoje o vírus ele é mutante, ele sofre mutações, a gente não sabe, embora a letalidade dele seja maior em pessoas mais vulneráveis, que tenha doenças pré-existentes, em idosos, isso não significa que ele também, que é uma pessoa mais jovem, não possa desenvolver os sintomas graves e acabar precisando de um atendimento mais complexo, né? O caso de uma UTI, um respirador, etc. Então, arriscar, brincar muito com a vida dos profissionais de saúde, entende? Não é simplesmente não fornecer o mínimo, o básico, as condições para trabalhar. É uma roleta, impor para os profissionais de saúde uma roleta russa, e nós não podemos esquecer, porque a gente está discutindo o tema de mulheres aqui, que são justamente mulheres, né? Então, que estão aí na linha de frente, que
que estão se expondo ao risco. Ok, Érica. Eu estava vendo mais cedo um relatório da ONU, a ONU Mulheres, e ele dizia que 70% dos profissionais de saúde no mundo são mulheres, né? Então acho que por tudo isso que você coloca, é até meio óbvio porque elas estão na linha, com maior risco na linha de frente. Mas agora, expandindo um pouco mais, não só dos profissionais da saúde, na população em geral, tem diferenças a pandemia, né? Existe um recorte de gênero no impacto disso? Como é que você faz essa leitura? É diferente para a mulher do que é para os homens enfrentar uma situação dessa de pandemia? Ah, totalmente, né? A começar pela situação da violência doméstica, né? Eu acho que todo mundo tem visto aí que inclusive a própria ONU, né, essa semana que passou, acho que foi sexta-feira, inclusive, um dos temas que foi chamado a atenção foi para o aumento da violência doméstica em face das medidas de isolamento social. Esse tema da violência doméstica também foi ponto, né? A ministra Damares, inclusive numa das coletivas de imprensa com os ministros aí que agora está acontecendo todos os dias, também tocou nesse tema. O próprio Bolsonaro acabou usando esse tema, é interessante, né? Porque é um governo, né? E aí eu estendo, inclusive, para Damares, porque é a ministra da mulher do governo Bolsonaro, quer dizer. Passou o ano de 2019 todo sem responder ao tema da violência doméstica e agora quer se utilizar da violência doméstica para, inclusive, dizer que nós temos que sair do isolamento social, que é uma medida altamente necessária. Todos os indícios apontam de que é o que tem contido aí um pouco mais, né, que o vírus se espalhe, né, ou que seja, ou diminuir aí a sobrecarga para o sistema de saúde, mas querendo utilizar o tema da violência. Por quê? Porque é uma coisa concreta, sim, sim. Né? Houve um aumento da violência doméstica em todos, assim, nos lugares onde a epidemia já tomou uma proporção um pouco maior e que adotaram já anteriormente as medidas de isolamento, desde a China, mas também França, Espanha, Itália, e agora no Brasil a gente teve, né, só na primeira semana, no Rio de Janeiro, teve um aumento de 50% nas denúncias de violência doméstica. Nós tivemos, no Paraná, 15% de aumento da violência doméstica. Em São Paulo, relatou também um aumento de 10% nas denúncias de violência doméstica. O próprio Ligue 180 relatou já, né, já registrou um aumento já também teve caso de feminicídio, de 9%. Inclusive, né? Já Oi? teve feminicídio, inclusive, se eu não me engano. Feminicídio, inclusive, quer dizer, é uma coisa que tem aumentado. Agora, veja, contraditoriamente, dificultou para as mulheres. Então, você vê que mesmo esse aumento, ele não expressa a realidade. Por quê? Porque teve, primeiro porque dificultou para que as mulheres façam a denúncia, né? Então tem vários relatos, inclusive, de mulheres que estão com mais dificuldade para acessar o sistema, seja porque chega na delegacia, porque não tem delegacia, né, de mulheres 24 horas. E aí, além da subnotificação de Covid, além da subnotificação de Covid, tem também uma subnotificação da violência doméstica? Tem, para você ter uma ideia, no Pará registrou, saiu, interessante porque hoje uma companheira me enviou isso, né, que no Pará eles registraram uma queda de 41% na violência doméstica. Campo Grande registrou também, e interessante porque é o mesmo número, 41% só no primeiro final de semana das medidas de isolamento social. Agora você imagina, a maioria dos lugares está apresentando aumento. Esses dois lugares estão registrando queda. Você acha que diminuiu ou você acha que diminuiu porque as mulheres estão tendo mais dificuldade para poder denunciar? Estão tendo mais dificuldade para poder denunciar. Então, mesmo esse aumento, ele não expressa o conjunto da realidade, né? Então, essa é uma situação, inclusive, que a gente precisa tocar muito, porque com as medidas de isolamento social, que é extremamente necessário nesse momento, expõe todo um setor
populacional, que são as mulheres e crianças, e é importante falar do tema das crianças também, que são vítimas da violência doméstica, expõe deixa esse setor muito mais vulnerável. Na medida em que nós não temos políticas públicas para atender, nós não temos, já tem uma situação que é anterior, de falta de equipamentos, essa mulher, ela pensa o seguinte, bom, eu vou denunciar e eu vou fazer o quê? Né? Vou para onde? Não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem o que fazer, então há uma subnotificação disso também. E aí, nesse sentido, é muito importante, por exemplo, algumas iniciativas que estão tendo, né? O próprio Movimento Mulheres em Luta está chamando uma campanha nacional de enfrentamento à violência, com um apitaço, ou seja, né, porque, por exemplo, quem mora em apartamento, ou quem mora mesmo na periferia, que mora em casas que são muito próximas e que escuta alguma coisa, então pode intervir, né, chamando a polícia, fazendo um apitaço, fazendo alguma coisa para, inclusive, conter ou, né, minimizar um pouco esses efeitos. Agora, isso é muito importante também que, por exemplo, nas periferias, onde estão sendo organizados grupos para auxiliar, grupos de prevenção, né, contra a pandemia nas periferias, ou para prestar auxílio de alimentos, etc., que também estejam, que também se atentem para esse tema e que isso também seja levado, ou seja, para, inclusive, alertar as mulheres de que elas não estão sozinhas, de que elas têm que denunciar, que elas não precisam sofrer. Agora, é uma situação que tem a ver com o machismo naturalizado na sociedade que a gente precisa discutir de forma muito mais profunda, porque agora agrava a situação, mas isso não é uma coisa que vem de hoje. E no Brasil, especificamente, com o governo Bolsonaro, aumentou a violência à mulher, né? Teve um aumento, o ano passado a gente já teve, né, um aumento de 10% só no segundo semestre de violência doméstica. Você tem ideia, São Paulo registrou pelo 4º ano seguido aumento de registro de lesão corporal por violência doméstica. O feminicídio já tinha aumentado 7,2% em 2019 em relação a 2018. São Paulo registrou o maior número de estupros dos últimos 7 anos, né? Lembrando que o Brasil registra a cada 15 minutos um estupro de meninas até 13 anos, sendo que na maioria absoluta dos casos, 76% dos casos, o agressor é um conhecido da vítima. Então a gente está falando de meninas, de crianças que sofrem abuso por pai, padrasto, quer dizer, gente que agora está em casa e com uma situação muito mais difícil para denunciar. Então não é uma coisa que vem de hoje, mas que é agravada pela pandemia, né? E Érica, esse mesmo relatório da ONU que eu mencionei, ele dizia que em momentos como esse era preciso ficar atento para o desvio de recursos, né, para a retirada de recursos dos programas de combate à violência, para, em nome de um combate à pandemia, você esvazia outros programas, né? Por exemplo, né, de combate à violência doméstica, tráfico e etc. Você disse que essa já era uma situação do governo Bolsonaro, né? O próprio SUS vem sendo sucateado há muitos anos, né? Mas especificamente no governo Bolsonaro a gente tem, né, um desinvestimento nesses programas. Você acha que a pandemia e o governo Bolsonaro agravam essa situação? Com certeza. Só para te dar um exemplo de como isso acaba tendo uma repercussão, né? O Pérola Byton, que é hoje o hospital de referência, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, que inclusive recebe gente de outros estados, que é o hospital de referência para realização do aborto legalizado, suspendeu os serviços por conta da pandemia, porque foi transformado, o hospital foi, né, contingenciado para poder atender aos casos de coronavírus, né, de Covid-19.
Então, você vê, mas isso tem um impacto muito grande. Nós estamos falando que, nesse momento, nós vamos ter um aumento da violência doméstica, nós vamos ter um aumento nos números, nas vítimas de estupro, por conta que a maioria dos estupros, diferentemente do que as pessoas acreditam, a maioria dos estupros acontecem em casa. E nós vamos ter um serviço que já é deficitário hoje, né, porque são poucos os hospitais que fazem aborto legalizado, que é um direito da mulher, né, ou seja, não estamos falando de aborto ilegal, nós não estamos falando de aborto clandestino, estamos falando do aborto legal e que vai ter o serviço suspenso, porque o hospital agora está sendo contingenciado para atender pacientes de coronavírus. Então, você vê, isso reforça, inclusive, todo um setor que já queria, de muito antes, né, já era contra. Nós tivemos no ano passado, inclusive, como que um ataque, inclusive um setor que ia para frente do Pérola Baiton, né, setores conservadores, etc., para tentar convencer as mulheres para não fazer, para não acessar o serviço e tal. Inclusive, a Frente pela Legalização do Aborto montou também toda uma estrutura ali para se enfrentar com essa situação. Isso fortalece a posição desses setores aí, porque uma vez fechado, depois para reabrir, é todo um tema, né? E em relação à violência doméstica é a mesma coisa, porque nós tivemos um corte o ano passado gigantesco de verbas do Ministério da Família, da Mulher, né, um corte de verbas dos programas de combate, de enfrentamento à violência da mulher. Inclusive isso, o governo zerou as verbas para construção e manutenção das casas. Não estou falando nem de construção, viu? De manutenção das casas da mulher brasileira, né? Ou seja, já colocava esse serviço em risco. E, óbvio, que com essa situação em que você não tem nenhum tipo de controle social sobre como o dinheiro está sendo investido, porque nós somos a favor de que o dinheiro seja investido em saúde, mas a gente sabe também que com essa situação aí, onde você não tem nenhum tipo de controle social sobre isso, pode ser desviado. E óbvio, né, eles vão... o governo se você parte do pressuposto de que é um governo que já não tem uma preocupação com investimento nisso, numa situação como essa, então, nem se fale, porque usa todo tipo de justificativa para não investir no enfrentamento à violência, na alocação de recursos para ter mais serviços, por exemplo, que prestem o aborto legalizado, enfim, tudo isso aí. Ok, deixa eu só dizer que o pessoal está acompanhando a gente aí, o pessoal de Betim, Rio de Janeiro, Santa Cruz do Sul, Baixada Fluminense, São José do Rio Preto, São Paulo, pessoal, bastante gente acompanhando aí, mais ou menos 220 pessoas aqui agora. Érica, você estava dizendo sobre a violência doméstica, né, nesse momento de quarentena, especificamente sobre a violência física, né? Mas a gente sabe que as mulheres em casa não sofrem só com isso, né? A Luciana está dizendo aqui, ó, Luciana Cândido de São Paulo, as mulheres que conseguem trabalhar em casa, né, não todas, mas as que conseguem também se queixam porque tem que realizar trabalho doméstico, cuidar de filho, etc. O trabalho não remunerado, né, aquela discussão sobre reprodução social, dupla jornada e etc. Como que você avalia essa situação, né, esse peso que fica nas costas das mulheres por conta do machismo nesse momento de quarentena? Nossa, eu vou dar um depoimento pessoal. Eu tenho 2 filhos. E é óbvio, eles não estão indo para a escola, e isso tem um impacto na minha vida, porque é óbvio, o período que eles estavam na escola era para mim o período mais produtivo do meu trabalho. Eu já trabalhava mais em casa, porque no ILAESE, né, a gente faz muita pesquisa, desenvolve muito estudo, etc. Mas com eles em casa aumenta a demanda, né, por atenção, porque você não está preparada para suprir uma necessidade que é, por exemplo, as tarefas que vêm da escola, etc. Então, tem toda, inclusive, uma situação para as mulheres que tem a ver com... que já é
já é uma realidade para a maioria das mulheres, né? A dupla jornada, e que com a pandemia, com a pandemia não, né? Na verdade, com as medidas de isolamento social, isso se amplifica, né? Então, mais tempo em casa significa mais a criança solicitando mais a mãe, atenção, mais coisa, pedindo comida toda hora. Então, aumenta muito mais essa jornada extra que a gente tem em casa, né? E, e sem falar o seguinte, que, por exemplo, eu ainda tenho, por exemplo, uma formação que me permite a ajudar, por exemplo, o meu filho menor a fazer as tarefas escolares que vieram da escola, né? Então ajudo ali e tal, mas não é a mesma coisa de uma educadora. Eu não tenho, né, essa formação para isso. Então, e todo esse período de adaptação para eles também, porque ficar confinado em casa não é a mesma coisa, não é férias que a criança sai, que a criança brinca, que a criança, né, pode, né, vai passear um tempo na casa da avó, né, nada disso, é o confinamento mesmo. Então, isso causa um estresse muito grande para eles, causa um estresse muito grande, né, em termos de que não podem sair, de não ter perspectiva. Isso é uma coisa muito interessante. Assim, agora menos, mas, por exemplo, agora nem tanto, mas nos primeiros dias, o meu filho caçula estava muito assustado com o coronavírus, porque é uma coisa nova, é uma realidade nova. Então, muito assustado. Então, à noite, chorava. Será que vai acontecer alguma coisa com a vovó? Será que vai acontecer alguma coisa com você? Será que vai acontecer uma coisa com meu pai? Então, essa preocupação de não poder ver, de não poder, né? Claro que ele fala e tal, mas com os familiares que não estão próximos, mas é uma sobrecarga emocional que acaba também sendo uma sobrecarga para a mãe, para a mulher. Sim, né? essa responsabilidade de cuidado emocional da família que acaba recaindo sobre a mulher afeta inevitavelmente a saúde psicológica das mulheres. Uhum, claro, com certeza. Então você tem uma situação de que é uma novidade para você, que já obviamente que te afeta, é uma situação em que aumenta a demanda em casa, então e conciliar, por exemplo, o trabalho doméstico com o trabalho, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela trabalha e agora está fazendo home office, né? Ela trabalhando no judiciário. E agora ela está fazendo home office. Então ela estava me contando. Ela falou assim, nossa, e ela cumpre horário, né? Então ela tem que cumprir o mesmo horário, ela se loga lá no computador e tal. Então tem eu tô batendo ponto no celular também aqui, tem que Isso, então. lá. Então ela se loga ali e tal. Então não tem uma flexibilidade, que nem, por exemplo, eu ainda tenho uma certa flexibilidade. Se eu não trabalhar, por exemplo, hoje à tarde, eu posso botar as crianças para dormir e trabalhar de madrugada. Minha irmã, ela não pode fazer isso porque ela tem que fazer naquela jornada. E ela tem 2 crianças pequenas em casa. Ela tem um menino de 11 e um de 9, que também não estão indo para a escola. Mas conciliar, porque só que para eles é muita novidade a mãe deles estar em casa, né? Porque eles estão acostumados ou eles estão na escola, ou eles estão com alguém, mas que ela está fora de casa. E agora ela está em casa. Então eles acham que ela está ali, que ela está de folga. E ela não está. Então, e aí para ela tá sendo uma sobrecarga. E eu imagino que isso não é uma situação que é minha irmã, é uma situação que envolve muitas mulheres. E outras que além dessa preocupação, tem que ou que talvez não tenham essa preocupação diretamente, porque não estão fazendo home office, mas tem um monte de mulheres aí que, na verdade, a preocupação grande delas mesmo hoje é como vão botar comida dentro de casa. Então, você imagina, você está com os filhos em casa, você não, a escola, né, não tem, muitas vezes, a formação para permitir ajudar o filho numa coisa escolar e tal. Você tem que intervir, né? Você tem que cuidar dessa saúde psicológica dos filhos, da família, e, né, toda essa preocupação aí. E ainda um adicional que muitas vezes, você não saber se você no dia seguinte vai ter comida para dar para os seus filhos. Então, você imagina como essas mulheres estão sofrendo. Ok, só mais um pessoal que está mandando um abraço aqui, PSTU Amazonas, PSTU Vinhedo, PSTU
Diadema, Fernandópolis. 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 E só sobre a gente estava falando sobre sucateamento de serviço no momento de pandemia e transferência de recursos, a Natália Luxemburgo está dizendo que em São José do Rio Preto foi fechado um centro médico da mulher para virar um hospital de campanha. Aí, ó, Tá aí mais um que exemplo, corrobora, né? Mas, Érica, aproveitando esse gancho que você falou da dupla jornada, né, da sobrecarga das mulheres no serviço doméstico, dupla, tripla jornada, a gente sabe também que a pandemia vai trazer uma série de impactos econômicos, né? A burguesia, obviamente, briga para saber quem vai pagar isso aí, que é jogar nas nossas costas, mas a gente sabe que as mulheres são a maioria no trabalho precário, informal, né? Como é que o impacto econômico da pandemia afeta as mulheres nesse momento? Nossa, eu acho que é isso que você falou. As mulheres, elas já são o setor é, que sofre mais com o desemprego, é o setor mais precarizado. Nós já sofremos com um salário que é inferior, né? Ou seja, nós já temos uma desigualdade salarial. E que nesse momento já somos a maioria dos informais, né? Então as mulheres já são a maioria que estão fora, muitas vezes fora do mercado de trabalho. E que agora, e ao mesmo tempo, muitas vezes são as mulheres. Nós temos uma situação em que as mulheres são 40% dos chefes de família, né? Das chefes de família. E muitas vezes são as que são responsáveis por administrar as finanças que são muito pequenas muitas vezes em casa. Então, nesse sentido, o impacto econômico vai afetar as mulheres de uma forma muito brutal, né? E aí é o seguinte, nós temos uma situação agora que o governo aprovou uma medida aí que nós achamos que é muito bem-vinda, né? Porque é melhor você ter alguma coisa do que você não ter nada, né? Agora, é muito insuficiente, e o que é pior, né? Porque eu tava até brincando esses dias, não lembro com quem eu tava falando, mas que é assim, ó, é impressionante como o governo consegue ir para a televisão e falar e anunciar todos os dias as mesmas medidas. E é isso mesmo, faz 15 dias que o governo está anunciando essas medidas aí, né? Inicialmente queria oferecer R$ 200, né? Né, que é um absurdo. Depois o Congresso foi lá, melhorou um pouquinho, foi para R$ 600. E para as chefes de família, 1.200 é um reconhecimento evidente da situação das mulheres, da vulnerabilidade, desse fato de que muitas mulheres são chefes de família que estão numa situação, vão ficar numa situação muito, muito difícil agora. Agora, são medidas muito insuficientes e o que é pior, sequer estão sendo aplicadas. Esse que eu acho que talvez é até o mais grave, porque hoje de manhã, inclusive, eu estava ouvindo no rádio o secretário falando e até o presidente da Caixa Econômica falando, é uma preocupação tão grande, mas tão grande, de que ninguém seja beneficiado injustamente, tipo assim, alguém que tenha condições receba a verba, né? Tipo assim, e esquece que tem milhões de pessoas que estão precisando, e eu posso afirmar com segurança de que a maioria dessas pessoas que hoje vão acessar essa ajuda aí, essa ajuda de custo que é miserável, mas que é importante, são mulheres, e que já estão aí, que não sabe que vai ser no dia seguinte, não sabe que vai ser no próximo mês, e essa preocupação tão grande de que se alguém vai ser beneficiado injustamente, e esquece de que tem um monte de gente precisando e que não pode esperar, né? E aí, óbvio, né? Em sendo as mulheres a maioria dos pobres, em sendo as mulheres a maioria dos que hoje estão na informalidade, que têm os empregos mais precários, em sendo as mulheres as primeiras a serem demitidas em qualquer situação de crise, as mulheres são as primeiras a serem demitidas, é óbvio que elas é que sofrerão os maiores impactos da consequência econômica da pandemia. Ok, só você manda abraço, o pessoal começa, né, a cobrar aqui, né? Então vamos lá, o pessoal do PSTU Macaé, São Gonçalo, Vale dos Sinos, Recife, Sorocaba, Salvador tá cobrando, viu? Mandem pergunta também, viu, gente? Vocês estão aí acompanhando, vão comentando aí.
E tem E eu também tô mandando abraço para todo mundo também. o Cali Hernandes, da Argentina, está dizendo que o português está um pouco difícil, mas que eles estão acompanhando por lá. Ah, que bom. Érica, nesse debate sobre né, a situação das mulheres no mercado de trabalho e no momento de pandemia, a gente sabe que nos chamados serviços essenciais, a gente tem também uma quantidade muito grande de mulheres. São as caixas do supermercado, terceirizados de limpeza, alimentação e etc, né? E essas pessoas precisam usar o transporte público, né? A gente está vendo em São Paulo, Rio de Janeiro, umas situações gravíssimas assim de aglomeração, porque a política foi reduzir a frota, né, de transporte público. Isso impacta também de alguma maneira específica as mulheres, essa redução das frotas, essa aglomeração no transporte público. Eu sei que o MML já fez uma série de campanhas sobre isso. Como é que é? Ah, com certeza, né? Porque você lembra que no início você me perguntou, né, se a pandemia ela tem raça e gênero? Tem raça e gênero, porque é justamente esse. Nós estamos falando de que são as mulheres as primeiras a serem demitidas em momentos de crise. Então agora nós vamos ter uma consequência econômica grave do ponto de vista, né, das consequências da pandemia. E vão ser as mulheres as primeiras a serem demitidas, já estão sendo demitidas nesse momento. As mulheres são a maioria dos que estão na linha de frente aí como profissionais de saúde, né? Então a maioria da enfermagem, a maioria, me arrisco a dizer inclusive que a maioria dos médicos hoje já são mulheres, ou pelo menos no serviço na saúde pública, as médicas superam o número de médicos aí. Nós estamos dizendo que são, então essas mulheres que estão arriscando hoje sua vida para atender a população, né, que hoje está cometido pela doença e que sofre com as péssimas condições de saúde, e nós temos as mulheres que são as que estão mais nos serviços mais precários e que hoje são considerados os serviços essenciais. Então, você vê o problema do transporte público, né? Quando a gente fala que é necessário, as medidas de isolamento social são necessárias, inclusive para preservar a saúde de quem é obrigado a seguir trabalhando, nós estamos dizendo justamente disso. Não adianta reduzir o transporte público e aglomerar todo mundo dentro de um ônibus ou de um vagão de trem. Não resolve nada. Nós temos que ter como é que fala? Um contingenciamento do transporte público para permitir, somado com as medidas de distanciamento social, né, para quem não é serviço essencial, justamente para permitir que quem é serviço essencial possa ser transportado em segurança. Aqui o metrô de São Paulo, né, o sindicato tem um plano já para fazer isso, ou seja, que não significa necessariamente reduzir o transporte público, mas reduzir a quantidade de pessoas que circulam no transporte público ao máximo, inclusive para permitir a segurança dos próprios trabalhadores do metrô, né, que também estão se expondo, porque também um serviço essencial. Então, nós estamos dizendo, ou seja, os trabalhadores em geral sabem como fazer. São perfeitamente capazes de elaborar planos que possam manter em segurança os trabalhadores da saúde, os trabalhadores do transporte público, os próprios trabalhadores que são, por exemplo, da indústria, que um setor não... que nós defendemos que a indústria pare de maneira geral, mas existem setores da indústria que não podem parar, porque, por exemplo, ligado à indústria farmacêutica, à alimentação, você não teria, mas os trabalhadores sabem como fazer, ou seja, reduzir ao máximo, diminuir a jornada, fazer rodízio entre trabalhadores. No caso do transporte público é a mesma coisa, ou seja, já existe inclusive um plano por parte do sindicato, pelo menos em São Paulo, do Sindicato de Metroviários, que explica mais ou menos como poderia funcionar o transporte público sem colocar em risco nem os trabalhadores do metrô e nem os usuários que necessitam nesse momento seguir utilizando esse transporte público, né? Agora, isso significa também
a ampliar as medidas de isolamento social, ou seja, que ainda estão muito frouxas para as necessidades que a gente tem no momento. Ok, vamos lá, mais um pessoal aí. Araçatuba, São Paulo Oeste, Zona Oeste, Contagem, Campo Grande, a Vicky de Juiz de Fora, Carol da Baixada Santista. Valeu, gente, bastante gente acompanhando aí. Érica, vamos adicionar mais um recorte nisso aí. Você disse que né, a pandemia tem um recorte de gênero e raça. A Rose Pantoja já está perguntando aqui. Ela disse o seguinte: a pandemia não escolhe quem vai infectar, mas o capitalismo sim, são as mulheres da periferia que vão ser mais atingidas. Você acha que de fato existe um recorte de raça também, além do de gênero? Existe um impacto maior nas mulheres negras da periferia nesse momento de pandemia? Totalmente. Bom, é isso. Primeiro, é só a gente parar para pensar um pouco, né? Quem vive hoje na periferia das grandes cidades? Não, são justamente negros e negras, né, que foram excluídos, né, que desde do fim da escravidão né, sofrem com a exclusão social, e que vivem na periferia, vivem aglomerados, vivem sem condições, são os que sofrem com a falta de água, são os que sofrem com a falta de alimento, são a maioria dos desempregados e que agora vão sofrer mais ainda as consequências econômicas da pandemia. Então, evidentemente que sim, tem um recorte de gênero e tem um recorte de raça também na pandemia, né? Ou seja, e mais, né? Porque é isso. Quem tem dinheiro no país vai para bons hospitais. Quem não tem vai ficar à mercê do serviço público de saúde que vem sendo sucateado. E quem são essas pessoas que estão à mercê do Sistema Único de Saúde hoje sucateado, né? Ou seja, porque ainda tem isso. O sucateado é sucateado, mas ainda tem... Dentro do sucateamento, você tem mais sucateamento. Então, por exemplo, o sistema de saúde público, de maneira geral, não atende o conjunto da população, mas ele não atende o conjunto da população e quanto mais na periferia, menos acesso ao serviço público de saúde. Então, óbvio, se você coloca que a maioria de quem está na periferia são mulheres negras, elas vão sofrer mais com as consequências do coronavírus. Então, isso é uma coisa. A outra tem a ver também com o que eu até esqueci de falar, que é, por exemplo, também os LGBTs da classe trabalhadora, né? Porque, por exemplo, você vê, teve toda uma série... Deixa eu só dizer, agora que você vai entrar na questão da LGBT, que a Frida Monteiro está perguntando aqui sobre a situação das mulheres transexuais e travestis também, e a questão da prostituição e etc. Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, ó, os setores que são mais excluídos vão ser afetados de uma maneira muito mais cruel pela pandemia. Primeiro porque é isso, né? Você pegar, por exemplo, no telemarketing, que é um setor que esconde o rosto das pessoas, você vai ter mais LGBTs ali trabalhando do que em outros tipos de emprego, né? Outras profissões. E aí, por exemplo, uma das coisas que logo no início da pandemia, né, das medidas de isolamento social aí que foram sendo implementadas, uma das coisas que saltou aos olhos foi justamente a quantidade de telemarketings que pararam por conta própria, né, pelo risco, porque já estavam sendo contaminados, já havia inclusive casos de doença, né, em espaços de telemarketing, em operadoras, em empresas, né, do ramo de telemarketing, e aí os trabalhadores por conta própria acabaram parando. Isso teve no país inteiro, foi uma coisa muito interessante, porque foi a expressão da auto-organização também, mas tem a ver com a necessidade, ou seja, de que eram setores que estavam sofrendo diretamente com o fato de que não estavam, as medidas de isolamento social não estavam valendo para eles, e ali tem uma quantidade muito grande de LGBTs trabalhando, e que estavam sendo expostos, seguem estando expostos a isso. E o tema da prostituição, né, porque são trabalhadoras, são mulheres que estão expostas aí a todo tipo já de vulnerabilidade, em situação de prostituição, situação, né,
que agora tudo isso é amplificado pela pandemia e que elas vão ser afetadas de uma forma muito mais brutal. Interessante porque assim, ó, o próprio Ministério da Saúde não, o Ministério da Mulher, lá da Família e dos Direitos Humanos, lançou uma cartilha para para os, vamos dizer assim, os profissionais do sexo, né? Então, para as pessoas que estão em situação de prostituição, dando dicas de como se prevenir em tempos de pandemia, inclusive propondo que essas pessoas discutam com os seus clientes, né, formas de fazer sexo virtual, entendeu? Então, tipo assim, é meio bizarro, mas É surreal, né? Imaginar que Exatamente, isso é o ministério, quer dizer que isso é a proposta que eles têm. E é uma cartilha voltada, é muito interessante, porque assim, inclusive a forma como eles abordam, porque parte do pressuposto de que a maioria, quer dizer, admite, inclusive, que uma boa parte de quem está em situação de prostituição são mulheres, né? Que existe um grande número de LGBTs nessa situação, mulheres trans, mas também gays, lésbicas, né, e que vão sofrer muito com a pandemia. Mas dão esse tipo de dica, mas não tem uma política pública para tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade, porque é isso, na verdade, que nós precisamos, entendeu? Não é negociar entre a profissional e o cliente a forma de continuar sendo prostituída, entendeu? Essa não é a saída. Ok. Só um detalhe, estão me avisando aqui que já está na hora dos aplausos que o pessoal estavam chamando para os profissionais da saúde, acho que estava marcado agora para as 8. Pessoal que está acompanhando a gente aí de casa, se estiver rolando alguma coisa, deixa o comentário para a gente aí que a gente vai lendo, ok? Érica, vamos agora para um pouco de polêmica, mais política. Estão perguntando aqui sobre como era a situação das mulheres no governo Dilma. Você falou como que é a situação hoje no governo Bolsonaro, mas no governo Dilma a situação era completamente diferente. Como é que você avalia isso? Não, na verdade é o seguinte, houve de fato conquistas sociais, conquistas das mulheres durante os governos do PT, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que não foi uma concessão, isso é importante reforçar, foram conquistas que as mulheres conseguiram aí, né, ao longo desse período. Houveram políticas públicas para as mulheres, que também era fruto de toda uma pressão social. Agora, do ponto de vista estrutural, não houve mudanças em relação às mulheres durante os governos do PT. E isso é o que explica a situação que nós estamos vivendo hoje, porque senão fica parecendo que é o seguinte: as mulheres estavam muito bem, obrigado, durante o governo da Dilma, do governo de Lula, os governos do PT, e agora, sob o governo Bolsonaro, a situação mudou radicalmente, completamente, nós perdemos absolutamente tudo. Não é assim. Na verdade, parte dos nossos direitos, eles foram, vamos dizer assim, vendidos no último... Aqui meu filhote, aqui dando tchau um pouquinho aqui. Isso aqui que é a questão da dupla jornada também. A quarentena em casa aí com a família. Então, assim, eu estava falando, né, que uma parte, inclusive, dos nossos direitos foram trocados pelo apoio de setores conservadores, né, no Congresso, que se fortaleceram durante o período do PT, né, e que depois conseguiram... inclusive isso, no governo de Bolsonaro, dá um salto de qualidade para isso aí. E aí nós estamos perdendo, inclusive, as poucas conquistas que nós tivemos durante os governos passados, a gente está perdendo também. Então, esse negócio da mudança estrutural, ou seja, de que não teve, embora existiram sim políticas públicas para as mulheres durante os governos anteriores, mas o fato de que isso não ter significado uma mudança estrutural é o que explica com que agora nós estamos perdendo, mesmo essas poucas conquistas nós estamos perdendo agora, porque esses setores se fortaleceram durante esse período.
né, do governo do PT aí. E isso possibilitou, e ao mesmo tempo, né, em que no último período teve um ataque muito grande, porque uma coisa é você dar conquista, né, da conquista não, você obtém conquista durante períodos de crescimento econômico, mas quando chegou no momento de crise, essas conquistas foram sendo retiradas, e o setor das mulheres acabou sofrendo com isso, e também isso que explica com que uma parte da classe trabalhadora acabou votando em Bolsonaro, apesar, e inclusive das mulheres trabalhadoras votaram em Bolsonaro, por conta, apesar de todo o discurso machista, etc, né? Dá um tempinho. Ainda nessa linha, a Rebeca Monteiro, do Rio Grande do Norte, está dizendo aqui, né, para pontuar a diferença entre as mulheres que governam para a burguesia, né, e ela está dando o exemplo do próprio Estado, que é governado pela Fátima Bezerra, do PT. Né, acho que isso faz parte daquela polêmica, basta ser mulher, né? Em relação Isso, exatamente. Não basta ser mulher. Eu acho que a própria Dilma é um bom exemplo disso. Eu acho que agora a Fátima Bezerra lá, né? Porque. Mas a Dilma é um bom exemplo disso, de que não basta ser mulher, tem que governar para as mulheres trabalhadoras, né? Porque assim, ó, todo o problema da violência. Todo o problema da violência afeta as mulheres de conjunto, todo o problema do machismo, o machismo de uma maneira geral afeta as mulheres de conjunto, a falta de direitos, a desigualdade entre homens e mulheres do ponto de vista da legislação afeta todas as mulheres, não afeta só as mulheres trabalhadoras. O problema é que o machismo somado ao problema de classe, ou combinado com os temas a opressão combinada com a exploração capitalista, faz com que as mulheres trabalhadoras elas sofram essa própria opressão de uma forma distinta do que as outras mulheres, porque você vê, vamos pegar o caso lá da Luísa Brunet. Luísa Brunet é uma mulher rica, né, uma figura pública, e sofreu violência doméstica por parte do companheiro. Qual que é a diferença da Luísa Brunet para uma mulher que vive na periferia de São Paulo, por exemplo? É que a Luísa Brunet, ela tem acesso a serviços de saúde, tem acesso a inclusive, né, psicólogo, etc e tal, e a mulher da classe trabalhadora não tem. Ela pôde sair de uma relação violenta, né, embora não seja tão simples, né, do ponto de vista de que outras coisas estão envolvidas, não só a questão econômica, mas o dia que ela resolveu denunciar e denunciou e resolveu sair de uma relação abusiva, ela saiu. E muitas mulheres não podem sair porque dependem economicamente desses homens. Então, nesse sentido, há uma combinação, né? Ok. Érica, mais um pouco de polêmica ainda. Só uma correção antes, na verdade, a Rebeca Monteiro, que fez a pergunta sobre a Fátima Bezerra, ela na verdade está em Manaus, né? Mas ela fez a pergunta sobre o Rio Grande do Norte, mas ela é de Manaus. E a Samantha Guedes está dizendo aqui que lá em Madureira o pessoal está batendo palma para os profissionais de saúde. Ah, que legal. Que legal. Bom, mas voltando para as polêmicas, bastante gente está perguntando aqui do Mandetta. O Jorge Breogan está lembrando aqui que ele paga de salvador da pátria, mas, né, ele foi a favor do sucateamento do SUS, da privatização e etc. Ontem a gente teve um episódio, um momento crítico, assim, um momento, né, a quase demissão do Mandetta, que gerou uma série de reações. Obviamente, a gente sabe que ele não é isso tudo, o Mandetta é um político já de muitos anos, a gente conhece bem, mais perto do que tinha do entorno dele, né? Osmar Terra, ele virou um bastião do bom senso, assim, né? Não porque ele fosse bom, mas porque o que estava perto dele era muito ruim. Mas isso causa muita confusão. Por exemplo, a gente viu outras figuras políticas como o Freixo lançando campanha pelo Fica Mandetta, né? Como é que você vê essa situação, né? O Mandetta perto dos outros realmente melhor, o PSTU pelo Fica Mandetta, pelo Fora Mandetta, como é que é isso aí? Não, bem isso que você falou, né? É que perto dos outros, até parece que ele é uma figura boa, né? Tipo assim, porque
quando você compara, por exemplo, uma figura que hoje defende com todas as limitações, porque veja, o Luiz Henrique Mandetta não está defendendo a radicalização das medidas de isolamento social. Ele segue achando que é possível flexibilizar. Ontem, inclusive, na própria coletiva que teve antes dele falar, né, naquelas das 5 horas lá, enquanto eles ainda estavam, os ministros ainda estavam em reunião, o Ministério da Saúde defendeu que os municípios que têm até 50% dos leitos que não estejam ocupados, que flexibilizem, que possam flexibilizar as medidas de isolamento social. E o chefe do Ministério da Saúde é o Luiz Henrique Mandetta. Ele é uma figura, por exemplo, que votou na PEC do fim do mundo, né, que foi a PEC, a Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos públicos, inclusive congela o investimento os recursos da saúde por 20 anos. Então, você vê, essa é o nosso ministro da Saúde. Ele é uma figura, é um representante da burguesia, é uma figura que defende corte na saúde, é uma figura que defende privatização, que defende PPP, parceria público-privada, que não aplica as medidas não está indo a fundo nas orientações que a Organização Mundial da Saúde dá de ampliar as medidas de isolamento social. É uma figura que não está garantindo o mínimo necessário para os profissionais de saúde, que são os equipamentos de proteção individual, mas que perto de gente, por exemplo, que defende o fim da quarentena, está aparecendo como se fosse um santo, como se fosse uma figura, é isso, é o que você falou aí, é o cara de bom senso, etc. É que nós estamos entre comparar o incomparável, né? Porque é a mesma coisa de você comparar, por exemplo, Dória com Bolsonaro, porque Dória para nada está fazendo aqui em São Paulo, está aplicando a fundo as medidas que possam evitar mesmo a disseminação o contágio, etc. Ele está fazendo o mínimo do mínimo para a pandemia não se espalhar, mas é o mínimo, poderia fazer muito mais. Mas comparado com o outro que, inclusive, está defendendo levantar a quarentena, parece que ele é um santo. E eu acho que o Luiz Henrique Mandetta é essa mesma situação. Agora, nós não podemos nos esquecer quem é essa figura, porque, inclusive, é isso. Agora aparece todos os dias na imprensa, etc. E como as pessoas têm, né, muitas vezes acabam por conta, inclusive é isso, né, de que a situação é muito grave e todo mundo está tentando se proteger e pensando em como vai sair dessa situação, da crise, etc. e tal, acaba se esquecendo quem foi essa figura no passado. Nós não defendemos fica Mandetta ou sai Mandetta nesse sentido. É claro que nós não defendemos, por exemplo, tirar o Mandetta para colocar Osmar Terra no lugar, porque é uma figura que inclusive está contra a quarentena, mas isso não ser contrário à substituição do Mandetta por Osmar Terra não significa defender Mandetta, porque Mandetta é uma figura que até ontem era um dos responsáveis pela essa crise que nós estamos vivenciando hoje no país pelo coronavírus, ou seja, de não estar preparado, ou de não ter a estrutura necessária para enfrentar uma epidemia como essa. Ele é responsável por isso. Foi responsável porque foi um dos deputados que votou pela Emenda Constitucional 95 e porque estava sabendo já de muito antes que a epidemia chegaria ao Brasil e não nos preparou para essa situação. Porque ir para a televisão todo dia falar, mas não colocar os recursos necessários para evitar essa catástrofe, falar eu também falo, mas o problema é o seguinte, quem tem condições de garantir que a estrutura esteja preparada para atender às necessidades da população é ele, não sou eu. Então, e ele está fazendo a mesma coisa, só falando e não, né? Então, eu acho que não somos pelo fica Mandetta, né? Acho que nós não podemos esquecer quem é ele. Isso não significa, por exemplo, que a gente deve tirar Mandetta para colocar Osmar Terra, que é um cara que inclusive está
contra a É própria... quase um terraplanista sanitário, né? Um negacionista Exatamente, total. Exato. Érica, ainda nas polêmicas, tem mais algumas perguntas aqui. Como é que você está de tempo? Ok? Podemos seguir? Podemos seguir. Tá. Tem uma pergunta aqui, e aí eu acho que é uma polêmica mais específica do movimento feminista e etc. Que é em relação ao papel dos homens diante disso tudo. A gente sabe que você é responsável na Secretaria Nacional de Mulheres do PSTU, e aí estão perguntando aqui, como é que você vê o papel dos homens da classe trabalhadora nessa luta pela emancipação das mulheres, né? E como é que fazer para eles entenderem a importância do combate ao machismo pode ajudar nesse momento? Eu acho que é isso, né? Nós temos que entender que o machismo é trágico em todos os sentidos, porque divide a classe trabalhadora, porque coloca um setor da classe contra o outro, né? Ou seja, os homens contra as mulheres, porque representa violência, porque representa, inclusive, feminicídio, porque nos coloca numa situação muito pior para enfrentar, né? Porque na sociedade nos mantém submissas, nos mantém em condições inferiores para lutar por melhores condições de vida junto com a classe. Então, o machismo faz tudo isso aí. E no interior da classe trabalhadora, esse é o problema, né? De que afeta as mulheres, fundamentalmente as mulheres, ou não é fundamentalmente, mas afeta de uma maneira muito especial as mulheres da classe. E se os homens da classe trabalhadora não entenderem que o quanto o machismo ele nos divide, né, e nos enfraquece, na verdade, enquanto classe, nós não temos como, inclusive, como enfrentar de fato a burguesia. Agora, é isso, num momento como esse, fica muito mais evidente o quanto esse debate ele é necessário. Quer dizer, e é um debate que tem que ser feito por todos os setores da nossa classe. Então, é isso. Muitas vezes a gente enfrenta muita resistência, por exemplo, em pautar esse tema no interior dos sindicatos, no interior das organizações da classe. Muitas vezes é difícil, inclusive, pautar nos próprios partidos, né, da classe trabalhadora, mas se os homens não entenderem a importância que esse debate tem, se a gente não conseguir levar essa demanda para o interior dos organismos da classe trabalhadora, nós vamos estar muito mais enfraquecidos. A expressão disso é o que está acontecendo agora, entendeu? É isso, nós estamos são as mulheres trabalhadoras que estão tendo que ficar em casa e estão sofrendo as consequências do machismo. Esse é um tema que não diz respeito só às mulheres, né? E aí não é um tema que diz respeito às mulheres em geral e só às mulheres, né? Ou seja, é um tema que diz respeito ao conjunto da classe trabalhadora, porque são as mulheres da classe trabalhadora que nesse momento estão muito mais vulneráveis, né, à violência, a todo tipo de violência. Mamãe, os Ok. pratos tá lá agora. Quer atender? Fica à vontade. Os pratos estão lá agora. Eu não gosto, ele matou, né? Mãe, os cortes que estão lá no guardador de pratos tá sujo? Estão limpos, pode usar. Bom, deixa eu aproveitar aí, enquanto você atende aí, mandar um abraço pro pessoal que tá pedindo aqui, o pessoal do Amapá, da Paraíba também tá mandando um abraço aí. Érica, mas eu acho que a gente já está com 1h20, a gente pode ir caminhando, tem mais algumas perguntas. A Luísa Freire está perguntando, né? Tudo bem, você está dizendo que as mulheres vão ser mais afetadas, existe um recorte de classe, gênero e raça, né, nesse momento da pandemia, etc. O problema da violência doméstica, uma ausência de políticas públicas e etc. O que fazer diante de tudo isso? Como se organizar? Porque se quer ato de rua, a gente pode fazer, né? Não pode juntar pessoas. Como é que, né? O que você tem para propor nesse momento?
Não, então, eu acho que primeiro que eu acho que é o seguinte, essa situação do coronavírus, ele escancara os limites do capitalismo, né, de resolver os problemas. Primeiro porque é isso, né, é uma coisa que estava prevista já de muito tempo, quer dizer, já tem, no mínimo, desde da epidemia de SARS, né, que teve no início dos anos 2000, já se previa que poderia ter uma nova epidemia que poderia tomar o globo, né, o planeta todo, ou seja, virar uma pandemia com esse tipo de dimensão que nós estamos vivenciando agora. Então, o problema de que todo o avanço científico e tecnológico está ser apropriado, né, por umas poucas pessoas, por não ser socializado, isso demonstra os limites do próprio capitalismo que não prepara a população para enfrentar uma situação como essa. Eu acho que no tema do machismo e da violência, né, da situação das mulheres na pandemia é a mesma coisa, ou seja, primeiro que nós temos que entender que é óbvio que nós temos que lutar por melhores condições para as mulheres nesse sistema, mas nós temos que entender que esse sistema ele não é capaz de eliminar todas as diferenças e desigualdades, inclusive acabar com o machismo. Ou seja, se a gente não supera esse sistema, que é um sistema baseado, né, que é assentado na exploração e na opressão, que é um sistema de desigualdades, que promove a desigualdades. Então, nós não vamos ter como acabar com a desigualdade da mulher nesse sistema aqui. Então, essa é uma primeira coisa. Agora, isso não significa que nós temos que esperar mudar o sistema para lutar por melhores condições. Então, por exemplo, no tema da violência, nós temos que aproveitar todas essas expressões de auto-organização que estão ocorrendo para também para ter medidas para evitar ou para minimizar a violência contra a mulher no contexto da pandemia e das medidas que estão sendo aplicadas para minimizar. Só um parênteses, você diz experiências de auto-organização, você pode ser mais específica, dar um exemplo concreto? Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Local de trabalho? Isso. Então, por exemplo, nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, nas periferias pelo menos de São Paulo, alguns bairros de São Paulo, né, da periferia de São Paulo, Rio, etc., experiências, não sei se vocês acham, eu imagino que as pessoas devem ter visto, inclusive tem um vídeo bem interessante de como as pessoas estão se organizando na periferia para ajudar, como é que fala? Discutir os temas da prevenção, para levar ajuda econômica, etc., para as pessoas que moram numa situação e que estão vulneráveis, vamos dizer assim, né? E essas como fala, equipes que estão sendo organizadas na periferia também precisam discutir formas de alertar as mulheres sobre o tema da violência, sobre, né, o que elas, como buscar recursos, como denunciar e como é que fala, como buscar ajuda e ter também, vamos dizer assim, equipes de autodefesa que possam, num contexto de uma situação de violência, intervir nessa situação e tirar a mulher da violência mais direta, vamos dizer assim. A própria experiência, a própria campanha que o MML está travando do apitaço é uma forma de chamar a atenção. Você escuta, começa um apitaço, se as outras mulheres do bairro, ou do prédio, né, ou do condomínio que você mora, estão atentas para isso, aí começa um apitaço, a pessoa que está, o agressor, ele evidentemente vai estar mais intimidado para isso, né? E então essas coisas, nesse sentido que a gente fala que são experiências de auto-organização. E ao mesmo tempo nós temos que discutir. Então, discutir, ou seja, ser parte, né? É verdade que nós não podemos fazer manifestação, mas é verdade também que a gente pode fazer panelaço, por exemplo, contra a violência à mulher.
Ou então, nós podemos chamar a atenção, fazer uma live como essa que nós estamos falando hoje, discutindo especificamente esse tema das mulheres e da violência, etc. E nos bairros também é possível promover coisas. Então, assim como tem nas rádios comunitárias, ter espaço para discutir esse tema, de ter, né? Então. Só um minutinho. Tampinha de tá, depois a mamãe vê lá. Tinta de cor. Chama o João Pedro. A tampinha de tinta de cor tá presa lá. Tá, chama o João Pedro. O pessoal que tá acompanhando a gente aí entende perfeitamente. Ela tá. Quer olhar? Não, a mamãe, quando terminar, eu olho. Chama o João Pedro lá. Pode ser. Então, deixa a mamãe mamãe ajeita depois. Vai lá no quarto da Tinês, lá que você resolve. Lava a mão lá. Olha. São as coisas domésticas. Mas você estava dizendo sobre as experiências de auto-organização, discutir nas rádios e etc. Isso, é isso que eu estava falando. Então, discutir, quer dizer, ter esses espaços também de discussão, mas ao mesmo tempo que pensando em formas de organização para autodefesa mesmo, ou seja, né, como intervir num processo como esse, né, então, como evitar ou como no momento em que a mulher está sofrendo a violência, ela pode, se ela não pode contar com a ajuda do Estado, ela pode contar, por exemplo, com redes de solidariedade que podem intervir naquele momento, né? E contando com outras mulheres, mas também com homens da classe trabalhadora que hoje já entendem que a luta contra o machismo não é uma luta só das mulheres, é uma luta mais do conjunto da classe, né? Ok, ótimo. Érica, a gente já está com quase 1h30, acho que a gente pode ir encaminhando já. Só uma mensagem aqui, Vera Lúcia está dizendo que lá no Ipiranga, em São Paulo, estão batendo palma para os profissionais, bateram, né, para os comentários já faz um tempinho já, os profissionais de saúde. Eu acho que a gente podia caminhar para o encerramento, o debate está muito bom, a gente está aí com a média de 200 pessoas assistindo. Eu vou pedir para você fazer, na verdade, uma síntese disso tudo, né, da nossa situação e um pouco de perspectiva, e colocar uma última polêmicazinha aqui que apareceu num comentário, que foi no momento quando a gente estava discutindo fora Mandetta ou fica Mandetta, estão perguntando aqui, e o fora Bolsonaro? Né? Eu acho que é um ponto importante se você puder colocar. Fora Bolsonaro e Mourão, né? Não, eu acho que hoje Bolsonaro, Bolsonaro ele vamos dizer assim, um empecilho, inclusive, para a gente poder superar a crise do coronavírus, né? Ele talvez ele seja mais nocivo do que o próprio coronavírus. Né? É um obstáculo objetivo que a gente tem. Objetivo, né? Esses dias eu coloquei até no Facebook, eu falei assim, fora Bolsonaro hoje é quase uma questão de vida ou morte, né? Se transformou, na verdade, em uma questão de vida ou morte, porque uma figura que defende levantar a quarentena, fim das medidas, né? Que não se preocupa, né? Sequer se ele é uma fonte de contaminação para outras pessoas, que quer, vamos dizer assim, substituir um ministro que é ruim por um outro que é quase um terraplanista. Então, hoje é uma situação, um obstáculo objetivo para a gente poder superar, inclusive, essa crise, essa pandemia. Eu diria que se ele não é mais nocivo do que o coronavírus, ele é tão nocivo quanto o coronavírus. Então, fora Bolsonaro, mas é fora Bolsonaro e fora Mourão também, porque nós não podemos nos esquecer que que o governo Bolsonaro é um governo que se apoia nos setores das Forças Armadas, que numa situação de crise maior e que não está descartado de explosão social, seja porque isso, né, vai chegar num ponto, tudo indica que nós vamos chegar numa situação em que as pessoas vão morrer aqui no Brasil como estão morrendo na Itália e na Espanha, mas mais que isso, nós vamos chegar numa situação em que as pessoas não vão ter o que comer no dia seguinte e disso para situações de saque, para situações, né, para uma explosão social é um passo muito grande, então é um passo muito curto, né, ou seja, e que um governo que seja Bolsonaro, mas também o fato de que ele se apoia nas Forças Armadas,
nada impede de que esses setores aí das Forças Armadas que estão no governo hoje sair a reprimir, né, e inclusive colocar uma situação de, vamos dizer assim, de fechar regime, etc., né, um golpe, etc. Não é que está colocado hoje, mas a gente também não pode descartar. Então, nesse sentido, eu acho que fora Bolsonaro, Mourão, e a classe precisa tomar o controle da situação. Hoje nós estamos numa situação em que a classe trabalhadora, e junto com a população em geral, o povo pobre da periferia, o povo, a população, precisa tomar o controle da situação. Esperar de Mandetta, esperar de Bolsonaro. Bom, Bolsonaro a gente tem que botar para fora mesmo, mas esperar de qualquer setores de Dória, de governadores de estado, etc. Qualquer medida aí mais muito para além do que já estão fazendo, que é muito inferior ao que a gente necessita, na verdade, é um passaporte para a morte quase, né? Ou no mínimo para infecção, para ficar doente. Então, eu acho que hoje o que está colocado é justamente a classe trabalhadora junto com o povo pobre tomar as rédeas da situação e o controle da situação, né? Inclusive pensando em formas de colocar toda a produção a serviço de produzir equipamentos, né, respiradores, né, para melhorar o sistema de saúde, construir mais, ampliar o número a capacidade para receber os doentes, etc. Né, organizar a produção de uma forma também que não falte alimentos para ninguém e ao mesmo tempo ter medidas porque assim, o Ministério da Economia faz 15 dias que está anunciando uma medida que não sai do papel. Mas impressionante porque o povo organizado já conseguiu fazer nas periferias aí, tá tendo campanha, tá levando comida para a população, tá conseguindo dinheiro para as pessoas, não sei o quê, né? A campanha do Luta Popular bastante interessante, tá organizando redes de solidariedade, inclusive internacional, quer dizer, o que o governo não consegue, a massa consegue, a gente consegue, né? O que falta talvez seja um pouco mais de confiança na nossa capacidade para fazer isso, mas que nós somos capazes, eu não tenho dúvida, né? De que agora isso significa também, nesse sentido, né? Colocar para fora Bolsonaro é parte, né? Desse processo de tomar em nossas próprias mãos o controle, né? Da situação e do Estado e das riquezas do país, etc. Ok. Érica, muito bom. A gente agradece bastante a sua disponibilidade, o seu tempo. O pessoal está mandando aqui abraço para os profissionais de saúde, estão mandando abraço para os seus filhos também. Participação importante no debate aí. A gente agradece bastante, ok? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, trocando ideia. Eu acho que foi um debate bem interessante. Eu acho que é muito importante fazer esse tipo de discussão, ou seja, localizar mesmo que é isso, né? Eu acho que a Rose falou bem, né? Que o vírus não escolhe quem vai infectar, agora o capitalismo escolhe quem vai deixar morrer ou quem não vai. Então, essa aqui eu já anotei aqui, essa é boa mesmo. Né, esse debate ele é importante mesmo, e agradecer todo mundo que teve aí, que prestigiou, e eu acho que é legal, e quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, também, né, quem assistiu, divulgue aí para que o pessoal possa ver também, e os meus filhos estão aqui, né, demandando. Eu queria dizer até que o meu mais velho também é militante, estou muito orgulhosa dele, né, porque também tá me prestigiando, também tá todo dia aí postando coisa, né, é muito legal, e o pequeno, apesar de não ser militante, reivindica. Eu acho que é muito orgulho para ser mãe também tem dessas coisas. Né? Ótimo. Érica, muito obrigado, então, uma boa noite para você, um bom descanso. Obrigado, Romerito, para você também, para todo mundo aí, bom descanso e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado. O debate foi muito bom, né? Muitas perguntas, muitos comentários, pessoas de todos os locais do Brasil, de fora do Brasil. A gente fica muito feliz, é muito importante vocês deixarem o comentário aí o que vocês acharam, o que vocês têm para sugerir.
é muito importante para a gente. Esse debate, assim como os outros, logo mais vai estar disponível no YouTube, então se você perdeu, entrou no meio, perdeu o começo ou quer mandar para alguém, logo mais vai estar disponível lá. Em breve ele fica disponível também no Facebook, vocês podem compartilhar o link, ok? Antes da gente encerrar, eu vou dar alguns recados aqui. Vai ter uma live do PSTU Niterói amanhã sobre educação no contexto de pandemia. Me mandaram aqui sem o horário, mas vocês podem ver lá na página do PSTU Niterói. Amanhã também, na página do PSTU São Paulo, tem uma live com a Vera e com o Altino sobre coronavírus e o transporte público, ok? A gente tem mais 2 lives marcadas essa semana na página do PSTU Nacional, 2 lives muito boas. Na quinta-feira a gente vai conversar com o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, né? Ele é editor do blog Teoria e Revolução. A gente vai conversar na quinta-feira às 19 horas aqui na página. E no sábado, se tudo der certo, já está confirmado, mas né, vamos torcer. Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, a gente vai conversar sobre o orçamento de guerra e a dívida pública no sábado às 19 horas. Ok? Sobre todo esse debate, a gente tem conteúdo no site também, vocês podem acessar lá. A gente tem na editora Sanderman um livro muito bom da Cecília Toledo, que é Gênero e Classe. Estão recomendando aqui, recomendo também. Ok? E só lembrando, a gente tá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, segue a gente lá. Ok? Gente, a gente agradece a participação de todo mundo. Muito obrigado, bom descanso para todo mundo. Um abraço, até a próxima. Valeu!